De São Paulo, aqui é Rafael Nogueira e eu tô aqui no Boteco Musical Cast com a Andréia Marquis. Seja bem-vinda, Muito Andréia. obrigada, que delícia estar aqui com você. Bem, como eu sempre falo, né, que a gente tem muitos ouvintes que são muito novinhos, de repente nem sabe quem é você, né? Sim. Eu não quero te resumir a isso, mas é uma coisa muito importante pra mim, também pra muita gente que gosta de musical, que você é a Mimi original do Rent Brasil, Sim. lá de 99. 99. E o pai de Jonathan Larson te aplaudiu como Mimi, né? Tipo, ele te assistiu, né? Foi tão emocionante. Pra ver a como que é vinda importante. dele. Foi muito emocionante esse momento da vinda dele e desse espetáculo, que foi com uma turma que acho que é uma das minhas turmas de teatro. Acho que ele é um marco um pouco dos grandes espetáculos de teatro musical para o Brasil. A gente nem imaginava o que aconteceria em termos de indústria e de acontecimento do gênero aqui no Brasil, embora isso tenha, o gênero tenha sido tenha acontecido ao longo dos anos, mas acho que a partir desse espetáculo veio uma safra muito grande de novos profissionais e de espetáculos que vieram ao Brasil e que foi delicioso para todos nós que gostamos do gênero. Sim. Bem, mas antes de falar um pouquinho de Ranch, entrar na parte dos musicais do seu trabalho, eu quero que você fale um pouquinho de você, como você se descobriu artista e como foi todo esse processo para você. Que boa pergunta. Deixa eu ver se eu me lembro. Inicialmente, eu comecei atuando na noite como cantora. Tinha feito várias outras pequenas coisas, mas eu não imaginava que isso poderia ser uma profissão. Eu achava que era uma coisa que eu gostava e tanta gente gosta de música, de teatro, de arte. Eu não considerava que isso poderia ser a minha escolha de vida. Até que eu participei de uma banda em São Paulo chamada Heartbreakers, que eram 12 instrumentistas, e a gente fazia trabalhos na noite que eram, além dos trabalhos autorais, a gente fazia muito jazz, música latina, que também era uma coisa que não acontecia muito nesse momento. E eu trabalhei alguns anos com os Heartbreakers, e na sequência do HB, ao longo de várias outras bandas que participei, eu comecei a fazer teatro musical. O primeiro deles foi... Antes disso, eu fiz teatro no underground. O primeiro espetáculo musical que eu fiz chamava Do Kitsch ao Sublime, com a Débora Reis, que foi a Hebe. Sim. E a Ana Berdi, que hoje mora no Rio, também fez vários espetáculos de teatro musical, mas o primeiro foi esse espetáculo chamado Do Kitsch ao Sublime. E logo depois eu fiz Hair, com a direção do Jorginho Fernando. E aí veio uma sequência de outros. Eu fiz Cabaré Brasil com o Wolf, ainda antes dessa grande leva de teatro musical. E em 99 até 98 eu fiz Cabaré Brasil com a direção do Wolf. E em 99 aconteceu o Rent. E como que foi para você as audições, aquele momento? Você já conhecia o Rent? Já tinha ouvido falar do musical? Como Não, foi? eu não conhecia. Quem me indicou para fazer o teste não foi uma indicação. Quem me mostrou o trabalho foi o Daniel Salve, e que fez o espetáculo com a gente também, como Mark. E o Dani me disse, eu conheço esse espetáculo, é maravilhoso, tem um personagem que é a sua cara. Mas quando a gente foi fazer a audição, ainda não era uma audição como são as audições de hoje, todas organizadas. Tinha a produção da empresa do Billy Bond, que é um querido colega também do circuito de teatro musical. Mas era muito recente. Então eu lembro de ter chegado na audição e havia uma fila enorme que virava a esquina. E eu estava no meio dessa fila. Eu lembro de ter cantado Summertime, que não é exatamente uma música. Era uma coisa que a gente não entendia direito. Summertime era uma das músicas que eu fazia no meu repertório no circuito de casas noturnas. E eu fui com as cifras, não foi nem com a partitura. Agora, eu me lembro de ter feito uma audição de dança muito interessante com a Tânia Nardini já. Eu me lembro muito bem. Nossa, era ela já? Era a Tânia que fazia, co-dirigia. Né? A Tânia é uma referência do ponto de vista de corpo no teatro musical, porque ela tem uma
uma observação do corpo do ator para o gênero que é muito, muito rica. Eu aprendi muito e já tive outras oportunidades trabalhando com ela. Eu aprendi muito com a Tânia. Tanto que a Tânia, hoje em dia, ela é uma das coreógrafas oficiais do Chicago, né? Sim. Tipo, o mundo inteiro é ela com que vai lá. todo o mérito, porque é uma profissional muito séria e que eu admiro muito. Sim. E eu me lembro perfeitamente dessa audição, porque foi uma audição muito cuidadosa, assustadora, e que a gente tinha que dançar com uma cadeira. Essa é uma recordação muito clara que eu tenho assim na minha cabeça. E eu adorei ter feito essa audição, porque essa parte, a parte do corpo, foi uma parte que eu fui desenvolvendo a partir do teatro musical. Música sempre foi uma facilidade para mim. E o teatro musical me deu a experiência de trabalhar o meu corpo como atriz. Então, eu tive outras experiências com outros coreógrafos. Eu tive uma melhoria vocal muito grande também, porque no teatro musical você tem a disciplina de ter o tempo de trabalhar voz e de trabalhar o corpo. Então, eu tive um crescimento muito grande vocal, mas o meu corpo é todo trabalhado dentro dos códigos do teatro musical. Então, eu sou muito grata aos profissionais que eu tive a sorte de trabalhar ao longo dos anos. Sim. Você sempre audicionou para fazer a Mimi, ou tinha uma história que ia ser outra pessoa que ia fazer a Mimi, ou como então, que foi? Ficamos, para o papel, ficou a Adriana Lessa, e também a Bianca também fazia stand-in. E eu seria... naquele momento não tinha essas posições de cover. Era a Adriana e havia possibilidade de eu fazer. Mas a Adriana pegou um personagem muito importante numa novela, que era o Clone, e ela não poderia estar presente. Então nós invertemos e eu ganhei o papel principal. Tá. Eu lembrava que era uma história assim, mais ou menos. E olha só, e esse acabou sendo Mimi. Nossa, eu fico até emocionada, porque eu lembro perfeitamente o dia que me disseram, não, você vai fazer o personagem. Olha... E foi muito emocionante. E era um personagem muito importante sem você saber até, né? Porque... Sem eu saber, eu não tinha dimensão do quanto seria marcante para mim, na minha carreira, inclusive. Sim. Muita gente lembra de mim por causa da Mimi. Gente que eu trabalho hoje, por exemplo, em cinema, lembra de ter visto algumas vezes a Mimi. Nossa. Então, de ter me visto como Mimi. Igual eu falei no começo, tipo assim, sua carreira não se resumia a Ranch só, mas foi muito, eu acho, importante. No teatro musical. No teatro musical, para quem gosta de musical, quem viu na época. Então, acho que de toda aquela turma, sabe? Essa é uma das minhas turmas marcantes de teatro musical. Você fala, eu tive algumas turmas, eu fiz alguns trabalhos e aí eu frequento algumas turmas. Essa é uma turma que eu frequento com muita simpatia, porque de lá eu conheci muitos profissionais que até hoje eu encontro nos trabalhos e que são gratos colegas que a vida me deu. Sim. E durante o seu trabalho no Ranch, como que foi para você executar a Mimi todos os finais de semana? Se você tem algumas histórias que você poderia compartilhar com a gente. Eu sei que você tem muita história, você já me contou muita coisa. Nossa, foi maravilhoso. Primeiro que eu não sabia que eu teria esse desenvolvimento a partir de então, desenvolvimento como profissional, a partir desse trabalho. Essa turma não tinha peso nenhum. A gente fazia em pleno amor esse espetáculo. E não tinha a leveza da juventude. A gente queria contar deliciosamente essa história. Teve essa presença do pai do Jonathan Larson. A gente teve vários momentos. Tinha sido as primeiras vezes em que a gente saía em jornal, que a gente saía... Sim, todo mundo jovem, né? Todo mundo muito jovem. Foi um momento maravilhoso da vida, que a gente era feliz e sabia. Sim. E estava aproveitando aquilo, né? A gente estava aproveitando intensamente. Sim. Foi muito gostoso. Porque assim, tem histórias que, lógico, assim, você falou que não tinha o peso tudo, mas todo trabalho tem, tipo, suas tretas e tudo mais, mas dava pra ver que vocês se assim, divertiam muito, igual você falou, né? Vocês eram felizes e sabiam. E era... Eu não sei, tipo, eu não assisti na época, eu só assisti aquela filmagem a filmagem que tem até no YouTube e tudo mais.
Mas dava pra ver que era uma coisa muito bacana e realmente remetia aquele Ranch dos anos 90 que Sim. foi perdendo, né, com o passar dos anos. Tipo, hoje em dia é montado, mas parece que ainda faz sentido, mas não é a mesma coisa daquela época, sabe? Algumas pessoas na época reclamavam porque nós não estávamos acostumados com o espetáculo todo cantado. Ah, sim, também. Então, tinha reclamações também na época. Tem umas histórias de pessoas que levantavam no meio e saíam, porque não levavam a sério. E as pessoas não compreendem o quanto o teatro musical requer disciplina, o quanto é um trabalho árduo realizar um trabalho como esse. Até aquele momento, parecia que era tudo muito juvenil, que não tinha responsabilidade. E, ao contrário, a gente era muito feliz e todos nós éramos muito responsáveis com a história que estávamos contando. Com o que cada personagem pedia. E isso era uma coisa muito nova naquele momento. E que a gente não sabia quais eram os desdobramentos. A gente tinha uma coisa que era não há amanhã. Para aquele elenco, não havia amanhã. A gente contava aquela história como sem saber o que ia acontecer depois. Que felicidade poder falar sobre isso. E era um momento em que não se falava muito sobre... Não havia essa discussão de gênero. Não se falava muito sobre HIV positivo, não se falava. Então, foi um espetáculo que, para a gente, foi muito inovador em muitos aspectos, nos abriu muitas portas, não só profissionais, mas muita coisa mudou desde então. A gente vivia um outro mundo. E a gente fazia isso, essa responsabilidade que hoje a gente tem de falar sobre gênero, sobre igualdade de gênero, sobre pagar ou não pagar o aluguel. Essa era uma discussão muito rasa, que foi ganhando a sua notoriedade, a sua importância ao longo dos anos. Mas naquele momento era muito novo. Então nós tratávamos disso com uma leveza e com seriedade ao mesmo tempo. Então foi um momento muito, muito especial, assim, muito especial e de trampolim de ideias, de trampolim de momento artístico, não só para aquele grupo, especialmente para aquele grupo, mas também para o que aconteceria para o Brasil depois. Entende? Para o que ia acontecer, para a visão de Brasil que teríamos mais tarde. Então foi realmente um espetáculo muito, muito importante. Sim. Bem, naquela época, era finalzinho dos anos 90, ainda tinha muito desse lance que se fala sobre HIV, AIDS. Hoje em dia a gente está num momento que, por exemplo, as pessoas ainda não morrem mais de AIDS, Sim. né? Dá para se tratar e tudo mais. Só que naquela época ainda era um tabu. Era difícil falar sobre isso. Nós não sabíamos como falar. Por exemplo, falava-se AIDS e não HIV positivo. Tinha toda coisas que a gente ainda tinha que conhecer a respeito do tema. E não só sobre o HIV positivo. Tinha um personagem como a Angel, que era uma coisa que a gente não tratava para grandes públicos. Então, e naquele momento, as pessoas viam a coisa com muita leveza. A gente também... Algumas pessoas diziam que a gente não tratava com a seriedade que o assunto tinha, mas nós éramos muito jovens e era muito bonito, era muito poético para a gente falar sobre tudo isso, entende? Então foi muito, realmente importante. E também naquela época de início de internet a gente não tinha muita informação sobre essas coisas. Hoje em dia a gente tem tudo na nossa cara, né? Tudo que a gente quer. Tá diferente. Mas na época vocês tinham tipo um retorno do público, de repente, soropositivos que vinham falar com vocês? Ou tipo, naquela época as pessoas ainda eram muito fechadas, não queriam se expor em relação ao assunto? E ainda era muito fechado, o assunto ainda era muito fechado. Não era exatamente... Tinha um certo peso, entende? Porque o que se sabia... Nós não éramos do mercado... Aquela turma não era do grande mercado. Sim. Nós estávamos fazendo um espetáculo que era para um teatro grande... e que teve uma grande repercussão, mas a gente não era do circuito mainstream. Nenhum de nós éramos ainda. Então, muita coisa estava acontecendo. A morte do Cazuza, várias coisas aconteciam, mas isso não era abertamente dialogado, sabia-se notícias. Então, eu acho que o Rant nos deu uma abertura
para nos interessar pelos temas, que a gente não tinha. E nem era uma coisa que tratávamos com peso. A gente sabia que a gente estava tratando de uma coisa importante e agradecíamos, mas não tinha ainda... É como se tivesse sido uma porta de entrada para que nos interessássemos pelas coisas. E nos interessássemos por várias outras coisas também, pela nossa própria carreira, pelos nossos próprios caminhos, pelas nossas escolhas artísticas, pelo que falaríamos a partir daí. Mas até aquele momento não se falava tão abertamente. A gente teve alguns momentos de até abrir esse diálogo, mas não teve, que eu me lembre, nenhum momento marcante que tenhamos nos encontrado e feito um debate público aberto sobre isso. Nossa, outros tempos mesmo. Outros tempos, era outro momento, era outro momento. Sim. E você depois chegou a ver o Rent em Nova York, você viu? Vi, né? Vi sim. E vi numa situação muito... Eu lembro que você contou essa história para mim, que foi muito legal. Eu vi numa situação muito engraçada, porque eu ia ficar poucos dias em Nova York, e aí eu vi que estava em cartaz, eu estava sozinha, então eu entrei um dia, olha a maluca, eu entrei um dia no final da tarde no teatro, pedi para conversar com o gerente e disse, escuta, eu fui a Mimi do Brasil, eu estou indo embora, eu gostaria muito de assistir o espetáculo, não estou achando... eu não estou achando ingresso, eu gostaria muito de assistir. E o gerente foi gentilíssimo comigo e me deu uma cadeira de cara, eu assisti, dei de cara pro gol, assisti tudo. E vi quais eram as diferenças, porque o espetáculo que eu vi tinha algumas pequenas diferenças de palco. Tinha um alçapão que a gente não tinha. Tinha uma coisa de... Por exemplo, tinha coisa que a gente era muito atirado, né? Por exemplo, eu cantava Tonight, mexendo a cabeça alucinadamente. E a atriz lá não fazia isso. Mexia a cabeça, dava o agudo, e mexia de novo, e eu mexia a cabeça alucinadamente o tempo inteiro. Então foi também uma experiência bem marcante ter visto de graça a convite do gerente, porque eu também me ofereci. Mas maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Mas assim, tudo bem. Não sei se ele teria como verificar se realmente você foi. Não é que você estava mentindo. Ele nem quis, vai que eu estivesse mentindo, mas ele foi gentilíssimo. Sim. Ele olhou para minha cara, e eu com o meu inglês, que hoje já não é um inglês incrível, mas com o meu parco inglesinho, eu falei, eu gostaria muito de assistir. Eu não sei se eu levei uma foto, eu não me lembro. Eu sei que ele não me pediu nada, me disse, volte mais tarde, e eu te coloco para dentro, e eu assisti. Meu Deus. Eu assisti. Teve uma outra história também muito interessante, porque eu assisti o Rent depois. Só que antes eu já tinha ido para Nova York. Sim. E essa vez que eu fui para Nova York, eu fiz o teste para o Rent aqui, e aí me disseram assim, eu fiz tudo que eu precisava, e falei, eu tenho uma viagem marcada para Nova York para a próxima semana. Eu posso ir, e aí daqui a uma semana, vocês não sabem quando vai ser a resposta, porque eu tenho essa viagem marcada, eu gostaria de ir. Pode ir, tranquilo. Fui, Rafael. Quando eu cheguei lá, eu cheguei à noite. No dia seguinte me disseram, volta, porque você passou pro teste, mas você tem que estar aqui amanhã. Eu passei um dia em Nova York. Meu Deus! Um dia em Nova York. E eu não sabia, e também teve essa coisa que eu não sabia que eu ia fazer a Mimi. Sim. Eles só me disseram que eu tinha passado e que eu tinha que estar aqui. E eu voltei correndo. Nossa. Remarquei a passagem, mas até então não era para fazer a Mimi. Eu remarquei a Mimi, eu remarquei a passagem para estar aqui para fazer o espetáculo. Mas eu passei um dia. Essa é uma história também muito interessante. Eu passei um dia em Nova York. E a coisa interessante é que eu nessa noite, quer dizer, eu cheguei à noite, passei o dia lá, dormi a outra noite e voltei no dia seguinte. Mas nessa noite eu também assisti Chicago lá. Então valeu, foi sensacional. Eu passei pela ponte lá do Brooklyn, eu dei outros rolês nesse dia. Foi maravilhoso. E eu tenho mais essa história para contar. Só me deu alegrias, o Rent só me deu alegrias. Mas daí, saindo do Rent, logo depois você lançou seu CD? Ou você fez o Fama antes? Não, eu lancei
O Red foi em 99, eu lancei meu CD no final de 99 para 2000. Janeiro de 2000. Bem no finalzinho. Quando eu estava acabando, eu estava lançando. Porque a gente ficou 6 meses em cartaz, fizemos um final de semana de apresentação no Rio, e aí, nesse período, eu já estava lançando o meu disco. E teu disco é maravilhoso, que é o Zumbi, né? O Zumbi. Nossa, e não tá mais no Spotify, né? Não tá, mas logo vai voltar. Porque tá. eu preciso acertar algumas parcerias de distribuição. Já estava, mas eu estou trocando a parceria de distribuição, logo deve voltar. Eu tenho muito orgulho desse disco. Porque é maravilhoso, é muito bom. Me deu muitas alegrias. Eu fiz uma turnê internacional por 13 países da Europa, com várias críticas muito interessantes, coisas que eu jamais imaginei. Eu jamais imaginei que eu estaria na Áustria. Eu jamais imaginei que eu cantaria na Alemanha. E embora eu tinha feito uma turnê com os Heartbreakers, passei pela França e Portugal. Mas o que esse disco me proporcionou naquele momento foi realmente muito, muito, muito inovador. Sim. Teve até uma música... País de Gales. Nossa! País de Gales. Eu já fui ao País de Gales. Tem uma música desse álbum que até foi trilha de novela recentemente. Sim. Foi? Qual que era a música mesmo? Que aconteceu com o Nosso Amor. Sim. Que é do Roger Lima, Luciano... Eu vou esquecer os 2 outros autores agora, nesse momento. Deixa eu te trazer escrito. Luciano Barmac... Luciano e Carlos Barmac. Roger Lima, Luciano e o Carlos Barmac. Teve um clipe do Sylvain Barret, que também ganhou o prêmio da MTV de melhor animação, que realmente era um trabalho incrível do Sylvain Barret, que eu tive a honra de ter sido musa para esse clipe. E fui lá receber o prêmio com ele, muito feliz. Então, me trouxe também muitas alegrias esse CD. E, recentemente, ele fez parte da trilha da novela... Qual novela que era? Amor. Amor alguma coisa? Esqueci o nome. Eu também esqueci. A Lei do Amor. Pronto, A Lei do Amor. Novela A Lei do Amor. Sim. Amor, a gente sempre lembra. Eu lembro que tinha amor. O arranjo da música também é muito bonito. É um arranjo do André Memari. É um arranjo realmente muito bonito. Sim. Você podia cantar um trechinho, né? Claro. Improvisar mesmo. Claro. O que aconteceu com o nosso amor? Ficou cego, ficou surdo, ficou mudo, sem você. As coisas que eu faço, eu não consigo explicar. O caminho que eu traço, só você pode encontrar. Será que é impossível ter você perto de mim? Vou lhe mandar as flores que colhi no meu jardim, pra ver você sorrindo na cidade. É linda a música, é linda. Nossa, adoro escutar essa música. Roger Lima e os meninos. Sim, é lindíssima essa Uma música. das escolhas do disco. Sim. E depois, então, do Zumbi, você daí já foi pro reality show da Globo ou ainda teve mais alguma coisa? Não, logo depois eu já fui fazer o Fama. Um ano depois, talvez. Uns 6 meses depois de eu ter feito a turnê. Sim. E pra você foi uma experiência meio conturbada, né? Pelo que você já me contou. Não é fácil fazer um reality show. Exposição, né? Não é fácil pra ninguém. Porque você fica confinado. Claro que tinha, não era esse confinamento fechado de um Big Brother. Sim. Nós tínhamos aulas e não havia uma exposição das nossas relações pessoais, até onde eu entendo. Tinha um outro caráter. Sim. Mas é sempre complicado fazer um reality show. Por outro lado, eu acho que essa experiência me deu uma experiência artística tão contemporânea. Não são tantas pessoas assim que participaram de reality show. E essa é uma experiência contemporânea. Isso é que é uma coisa que eu acho interessante, quer dizer... difícil, mas ao mesmo tempo interessante no conjunto da carreira. Eu tive experiências que foram muito contemporâneas para minha geração, experiências artísticas que a minha geração, tanto em teatro musical, com essa coisa desse começo do teatro musical, quanto numa experiência de reality show, que não é fácil para ninguém. É difícil você ficar confinado.
com pessoas que você não conhece e ao mesmo tempo, isso está relacionado com o seu trabalho. A gente vende uma coisa que é muito imaterial, que não é só a nossa imagem. E essa minha experiência de reality show está vinculado à minha experiência como artista. Então, não é fácil para ninguém. Mas, por outro lado, é uma experiência artística muito contemporânea, muito atual, que me faz com que eu me sinta muito especial nas experiências que eu tive. Sim. Sabe? E hoje em dia você acompanha esses reality, tipo The Voice, alguma coisa? Eu acompanho, não assim com um enorme interesse, porque também não tenho um enorme interesse em várias coisas, mas eu acompanho, e acho bacana, porque eu acho que essas coisas de reality que tem... por dois motivos. Mesmo quando não, como quando é Big Brother, tem essa coisa contemporânea do ser humano se observar, que é recente também. Quer dizer, o Grande Irmão, as empresas que criaram, é assustador o que é feito com a cabeça de uma pessoa que trabalha, que frequenta um reality show. Mas para nós, seres humanos, nos observarmos como bichos, às vezes eu acho que nos falta a observação de que somos, na nossa formação primária, o conceito como espécie. Nós somos bichos. Então, nós temos muitas discussões sobre lados políticos, por exemplo, esquerda, direita, mas, para além disso tudo, as nossas decisões são decisões humanas. E é recente que a gente se observe. É muito doloroso fazer um reality show, mas observar um programa como esse é observar o ser humano, as atitudes dos seres humanos. Então, eu não acho que seja bacana, mas, infelizmente, talvez seja uma experiência necessária. Porque a gente não se observa como espécie. A gente acha que a gente é muito melhor do que os outros bichos, porque, afinal de contas, nós conseguimos deixar de ser... conseguimos povoar os lugares e estarmos nos lugares sem ter que sair, sem ter que ser nômades, e conseguir racionalizar as coisas. Sim. Mas não necessariamente. Talvez um animal, um bicho selvagem, tenha um estado de vida que seja muito mais simples e mais conectado com o que precisa a Terra. Então, eu acho que é um fenômeno do tempo, essas coisas de reality show. E com relação aos realities como The Voice, que vinculam à área artística, tem uma coisa interessante que é a seguinte: é difícil se encontrar esse tipo de repertório que é apresentado num programa como The Voice, bem cantado, bem executado, para o público brasileiro, em horário nobre. Entende? É fácil participar? Não é fácil participar. Para quem participa é bastante difícil. Mas é apresentado ao público um repertório muito bonito e que a gente já não ouve. Sim. Numa programação normal. Então, eu acho que eu não vejo problema. Para quem gosta, eu vejo às vezes me emociono e acho difícil para quem participa. Eu já participei e posso dar esse testemunho. Não é fácil, mas a viver não é fácil. Eu estou viva, apesar da dificuldade que foi e de reconhecer tudo que eu aprendi e que não foi fácil, mas viver não é fácil. Sim. E você ficou quanto tempo? Porque você ficou uma das finalistas ali? Eu não lembro qual. Eu saí mais ou menos na metade. Só que no programa que eu participei, que foi o Fama, quem saía voltava todo final de semana. Então, teoricamente, a gente participamos de todos os programas. Quer dizer, depois que eu saí, eu participava uma vez por semana. Mas participei até o final. E depois fiz uma turnê com eles, com a turma toda. Então, praticamente, participamos de tudo. Meio geral. E foi também o primeiro desses programas de música.
Sim, eu acho que foi o primeiro da Globo, né? É, o SBT música. já tinha feito, acho, né? Mas o da Globo foi o primeiro mesmo. Foi o primeiro. Uma coisa bem inovadora, né? Inovadora. Sim. Eu lembro que foi até lançado CD, né? Foi. Sim, eu lembro que tinha isso também. Foi bacana. Eu gostava da ideia de... Nessa época eu usava um Black Power. Eu ainda uso. Mas nessa época eu usava um Black Power e eu achava tão empoderador me apresentar em horário nobre para o público, naquele momento, sendo uma mulher parda, artista, com Black Power, e que eles tenham me aceitado tão generosamente, eu tenho alegrias a contar. Sim. Depois, saindo do Fama, o que você fez logo depois? Deixa eu ver. Eu fiz alguns outros musicais, como a Ida. É a Ida que você fez alternante com a Corina Sabas, né? Sim, Eu adorava aquele... Nossa, era uma partitura muito maravilhosa, mas muito maravilhosa. Canções incríveis do Elton John. Muito musical, muito show. E venho trabalhando desde então. Sim, eu já vou chegar até porque também você está fazendo cinema também, né? Sim, Mas antes da gente entrar nessa parte, eu quero também perguntar uma coisa que é muito especial para mim, em relação ao musical Vingança, né? Que você... sim, que onde a gente se conheceu. Exatamente. Como que foi para você? Tipo, você foi convidado pela Ana Toledo? Porque, na verdade, quem estava fazendo... Porque você tinha personagem que era linda, né? Sim. Que nas leituras quem estava fazendo era até a Carol Bezerra, né? Sim. E daí ela estava grávida, ganhou filho e tudo mais. E você foi convidada? Como que foi isso? Eu fui convidada. Quem entrou em contato comigo primeiramente foi a Selma e a... da Morente Forte. Da Morente Forte. Sim. E eu não conhecia a Ana. Até achei que você já conhecia. Não, acho que talvez a gente já tivesse se encontrado. Mas eu a conheci ali. E eu também não tinha conhecimento das leituras. Sim. Então eu fui fazer a primeira leitura ali no bairro de Pinheiros e já fiquei encantada com o texto da Ana, porque eu achava que tinha uma coisa, tinha um quê de Nelson Rodrigues, com os códigos de teatro musical ali, que eu já achava muito interessante. E mais uma vez eu estava trabalhando com uma profissional de corpo, que é a Kátia Barros, que também foi maravilhoso trabalhar com ela. Eu sempre tenho muito interesse nessa coisa de trabalhar, ter a oportunidade de trabalhar o corpo dentro dos códigos de teatro musical, porque eu acho que é isso que torna o gênero tão interessante, que é conjugar as áreas. Sim. Então, eu já tinha achado o texto interessante, eu sabia que ia trabalhar com a Kátia, que eu também já achava também que tinha... essa leitura de corpo para teatro também muito interessante. Então, na primeira leitura eu já me apaixonei pelo personagem, já queria contar a história. E de Lupicínio. Sim. Era um conjunto muito forte, assim. Pra mim o Vingança, tipo assim, é um musical que eu acho que eu até mais assisti na vida, que eu assisti 20 vezes o Vingança. Pra ter uma ideia, tipo, chegou um ponto que a Ana Toledo me convidava, aparece aí, tipo, vai vindo, só vem trazer as pessoas, chega nesse ponto. Mas é que drama, né? Um musical que tinha drama, era drama. Mas uma coisa que eu achei interessante na época, porque assim, eu tava numa... Quer dizer, desde que assim, comecei a gostar de musical, eu tava numa fase que eu só consumia Broadway e mais Old Broadway, né, os musicais mais antigos. Daí eu, tipo, tinha um certo preconceito. Tipo, alguém tá montando um musical no Brasil, totalmente brasileiro. Não sei se vai ser legal. E eu lembro que eu fui na última sessão que vocês fizeram no CCBB, da primeira temporada. Ai, foi linda, aquela foi numa boa sessão. Sim, tipo, porque eu não consegui antes, eu consegui exatamente pra última sessão. E eu lembro que quando você começou a cantar, tipo assim, a minha paixão pela Vingança veio por causa de você até. Porque eu lembro quando Pela linda, que era um personagem. Eu lembro que quando você começou a cantar aquela música Você Não Sabe. Sim. Que pra mim caiu assim um negócio assim que eu falei, meu Deus, gente, como isso aqui é incrível. Tipo, tá contando uma história, tá legal, tá lindo e... Era muito bonito mesmo. E assim, eu entrei na história, depois quando acabou o primeiro ato, eu fiquei de queixo caído e aí daí foi. Daí, era muito bonito mesmo. Daí eu comecei a dar importância pros musicais brasileiros. Pensando assim, nossa, como
tem gente bacana fazendo musical brasileiro mesmo. E foi crescendo também foi depois crescendo, disso. É porque antes até tinha, mas era muito pouco, né? Era bem pouco. Então, pra mim, o Vingança foi assim, que abriu os olhos pra um outro mundo da parte dos musicais. E foi incrível, foi incrível. Nossa, depois acompanhei vocês até acabar a 4ª temporada. Eu adorava também. Ainda bem que durou bastante, né? Sim, foram algumas temporadas, também com uma resposta de público muito bacana. E acho que a gente poderia ter feito mais ainda. Poderia, eu acho. E também com um resultado bastante marcante. Sim. E vocês foram se apresentar em Porto Alegre, também até de São Pedro. Até de São Pedro, né? Sim. Até de São Pedro. No festival. Sim. Do teatro de lá. Imagino como que deve ter sido. Ai, foi maravilhoso. Maravilhoso. Ainda mais no Rio Grande do Sul, né? Por causa do Lupicínio Rodrigues. Lupicínio, encontramos o filho. O filho? Também teve isso, né? Sim. Encontrar o Jonathan Larson lá no começo, encontrar o filho do Lupicínio, foi... Tem uma cena que eu gostava muito, que era o final do primeiro ato, que da música foi assim: se você podia cantar um pedacinho, que era quando a Linda aparecia de volta no cabaré, e a Linda aparecia... Ai, será? Eu sei. Peraí, deixa eu ver se eu lembro como é que é. Você lembra um trecho? Não, será que é meu destino? Será que é meu destino? Será? Não lembro. Não lembro. Eu precisaria ler a letra. Se eu tiver a letra, eu lembro. Ai, meu Deus, eu não lembro. Começava no será, espera aí. Será que é meu destino? Será que é essa música mesmo? Sim, foi assim. Um dia encontrei uma pessoa, foi assim, troquei uma pessoa, fiquei na mesma coisa que eu estava. Não sei. Aqui tá como não sei se é o meu destino, mas você cantava será, eu acho. Será? Mas tem. Brigando, eu não lembro. Eu lembro, eu sei qual é, mas eu não lembro. Eu não lembro, realmente não lembro. E você lembra do... Eu lembro da cena, eu me lembro fazendo, mas eu não lembro da melodia. Aqui eu lembro que assim, pra mim era tipo incrível. Ela e a Linda era um personagem tão divertido, porque ela era uma doméstica, ela trabalhava na casa da dona Luzita. Uma mulher simples, mas que ela imitava. Então, ela cantava com erros. Sim, então, era incrível. Ela cantava várias coisas com erros. Por exemplo, tinha uma hora que ela dizia... E era de propósito. Tinha um momento que a música do Lupicínio dizia: eu vou pedir ao santo... E eu dizia, eu vou pedir ao santo... Sim. Então, ela cometia erros... porque era como se ela imitasse as cantoras do rádio. Então, ela foi um personagem riquíssimo, e eu tô chocada que eu não lembro. Não lembro. Tem que ver... Brigando... Não lembro. Eu não lembro! Eu não lembro. Não, já faz um tempinho, já faz um tempinho. Então você não vai lembrar, porque a gente fala da música, você não sabe que era... Não, você não sabe, eu lembro. Então... Olha que coisa maluca. Eu lembro da cena, eu me lembro fazendo, eu lembro da movimentação, mas eu não lembro a melodia dessa. Então vamos ver se você consegue lembrar um pouquinho do Você Não Sabe. Você não sabe, eu sei. Você não sabe o que é ter um amor. Mas se eu cantar como Linda, é... Você não sabe o que é ter um amor. Você não sabe o que é ter amizade. Você não sabe falar com carinho. Você não sabe a dor de uma saudade. Você só sabe zombar de quem ama. Você não sabe, você só sabe esmagar corações. Você só sabe sorrir de quem sofre. Você só sabe plantar ilusões. Peço aos santos. Essa parte, isso. Era muito essa música, é lindo. É linda a música é linda, sim. Só ela sozinha é linda. Sim. Eu fiz até uma gravação caseira, porque eu faço gravações de canções, e essa foi uma delas. Porque eu cantando A Paisana,
é completamente diferente. É que Linda tinha essa coisa do sotaque. Tinha coisa do sotaque. Ela era uma mulher muito simples. E que ela imitava as cantoras do rádio. Então tinha uns detalhes ali com a personagem. E ela era irônica um pouco, ela era muito divertida, um personagem bem bacana. E com a galera que você trabalhou com o Vingança, você já conhecia alguém antes ou você só veio conhecer todo mundo ali mesmo? Não, eu não conhecia, a maioria eu não conhecia. Não porque, conhecia mesmo, não conhecia. Nunca tinha trabalhado. Eu conhecia a Kátia Barros, da época do Rent, porque ela frequentava a nossa turma, eu já gostava. Mas os outros eu conhecia de longe o Joba, conhecia o Serginho, já tinha visto o Serginho, mas não eram meus amigos, nunca tinha trabalhado com eles. Sim. E no cinema, como que aconteceu para você? Que ano que você começou a trabalhar com cinema? Eu já tinha feito uma participação no Orfeu da Conceição, a direção é do Cacá Diegues, e o Orfeu... Fugiu o nome. Eu sou péssimo, eu sou bom com o milagre. O nome do santo, eu nunca lembro o nome do santo. Mas quando a galera tá gravando aqui, ninguém lembra dos nomes. Eu sou muito boa de milagre. O nome do santo, eu nunca lembro o nome do santo. Muita gente pra lembrar. Mas eu fiz uma participação no Orfeu da Conceição com a direção do Cacá Diegues. E aí passaram-se muitos anos, e em 2012 o Caetano Gotardo me chamou para... Eu já tinha feito também alguns curtas. Eu tinha feito uma participação vocal num curta do Caetano Gotardo. Tinha feito alguns curtas para faculdades, para universidades, fundamentalmente por conta de ter sido apresentada ao Caetano Gotardo em Cambaio, com a direção do João Falcão, porque o Caetano fez um estágio de assistência de direção. Lá nós nos conhecemos e a gente fez algumas pequenas parcerias para curtas dele. E aí, em 2012, ele me chamou para fazer O Que Se Move, com a Cida Moreira e com a Fernanda Viana. Eu não consegui ver esse filme até hoje. Maravilhosas atrizes. Não consegui ver até hoje esse filme. É muito bonito. Todo mundo fala muito bem desse porque filme. o Caetano ele tem uma abordagem muito poética sobre os temas. É um drama que trata de perdas e de amor materno. E eu fazia uma das protagonistas, são 3 histórias, em que a Cida Moreira era uma das mães, a Fernanda Viana uma outra mãe, e eu fazia uma das mães. Aí concorria ao Kikito por conta desse filme. A Fernanda Viana, nós 3 concorremos, na verdade, eu, a Cida e a Fernanda. A Fernanda ganhou o Kikito naquele ano, em 2000, o filme foi em 2012, então o Kikito deve ter sido em 2013. E a partir daí, por conta de ter conhecido o Caetano e de ter feito esse filme, eu conheci uma turma aqui do audiovisual, que é uma galera é um coletivo chamado Filmes do Caixote, do qual fazem parte o Caetano Gotardo, o Marco Dutra, a Juliana Rojas, o Sérgio Silva e vários outros, o Rui Calvo. E eu acabei fazendo participações e filmes com todos esses outros incríveis diretores. É uma nova geração. São jovens diretores. Eu digo jovens diretores porque o Marco, por exemplo, me viu como Mimi. Nossa. Algumas vezes. Sim. E eu, a princípio, me aproximei do Caetano, de todas aquelas pessoas que eu conheci naquele período do Cambaio, que também era um musical com canções do Chico Buarque e do Edu Lobo, direção do João Falcão, mas o Caetano me interessou como pessoa porque ele era aluno da USP. E eu achava que eu teria trocas interessantes com alunos da USP de cinema. E eu quis me aproximar, e a gente se aproximou, ficou muito amigo.
E aí me aproximei dessa turma de jovens diretores. Coincidentemente, o Marco também adora musicais. Caetano também adora musicais. Então, no O Que Se Move, há canções. Sim. Então, é muito comum eles me chamarem para fazer participações cantando, como atriz, né? Foi dessa mesma galera que também veio As Boas Maneiras, né? As Boas Maneiras. Que também foi incrível. Foi incrível. Se a gente fosse assistir juntos. Sim, você me levou da estreia. Aí com direção do Marco Dutra e da Juliana Rojas. E são diretores que eu respeito muito, e são gentilíssimos. Eu tenho sorte de me associar bem artisticamente. Eu realmente tenho essa sorte. Sim. Nesse filme eu não canto, mas foi um marco para mim, porque fazer um filme de terror brasileiro, ambientado em São Paulo, para mim era tipo triunfar na vida, sabe? Porque é surreal, né, o filme. Era um filme de fantasia, era lobo em São Paulo, ambientado em São Paulo, com questões de classe. Sim, tem uma mensagem bonita por trás. Tem como eles são pensadores do cinema, sabe? Muita sorte poder colaborar com essa galera. E muito divertido, porque toda a minha memória imagética de audiovisual, e que eu gostava, tinha a ver com Sting fazendo Duna. Tinha a ver com David Bowie fazendo Labirinto. Sim. Então fazer um filme de fantasia era uma coisa que eu jamais imaginei que pudesse acontecer num cenário como o do Brasil. Assim, não é fácil ser artista nesse país, entende? Eu também não quero. Eu detesto as reclamações, porque eu tive muita sorte, eu fiz muitas coisas bacanas, como nós estamos conversando aqui. Sim. Então, eu não gosto de ficar reclamando. Mas não é fácil ser artista no Brasil. Eu jamais imaginei que eu fosse fazer um filme de fantasia ambientado em São Paulo, sabe? Foi muito, muito bacana, com atores, com uma equipe técnica de alto nível, com gente generosa, que ficaram meus amigos, meus parceiros, gente para quem eu sei que eu posso contar, se eu quiser chorar, inclusive. Que são o Caetano e o Marco. É tipo triunfar na vida, sabe? Triunfei, eu não sabia que eu ia triunfar, triunfei. Sim. Até que não assisti esse filme, até recomendo, porque tá no Telecine pra assistir. Sim. Eu assisti em janeiro agora, de novo. De vez em quando me dizem que me viram com o lobo. Só que eu não encontro com o lobo. Eu mesma nunca encontro com o lobo. Mas de vez em quando me falam, menina, você tá metida com o lobo de novo. Até recomendo que o filme é muito legal. É muito legal. Eu assisti agora, no comecinho do ano, que foi bom ver de novo. É muito bem feito o filme. Tudo muito bacana. E eu acabo de fazer mais 2 outros trabalhos com essa mesma turma. Legal. Você chegou a fazer curtas também, né? Fiz curtas também. Fez curtas, Fiz alguns curtas com o Rui Calvo, fiz Quito, fiz com o Gustavo Vinagre, que também é da mesma turma. Essa turma do Filmes do Caixote. Sim. Acabei de fazer uma série de fantasia e terror também, muito bacana, para o Canal Brasil. Já está indo ao Ainda não está sendo... Eu vi que você postou alguma coisa, você posta alguma também coisa. Com essa turma, que é uma turma muito bacana mesmo. São gente muito talentosa desse circuito que eu tenho a sorte de frequentar. E também fiz um filme que agora vai com o Marco e com o Caetano, chamado Todos os Mortos, que também tem um pouco esse clima de fantasia, que também tem um pouco, fala um pouco sobre a escravidão, também cantando um trecho de canção, um personagem também muito interessante, e que deve concorrer agora no Berlinale, que é um dos maiores festivais de cinema do mundo. Muitas alegrias com essa turma. Muita coisa bacana, personagens realmente interessantes. Só para finalizar, se fosse mais alguma música que você queria
Tocar? Deixa eu ver. Não sei se registrou, eu achei tão bonitinho. Até. Vou cantar um trechinho, porque eu também componho. Não, porque até eu amo essa música. Eu trouxe um trechinho, porque eu sei que você a conhece. Sim, eu amo essa música. Vamos lá. Essa é uma composição autoral, e eu espero que vocês gostem. Até a próxima vez, até aproximar. Até que haja talvez, até já. Até que volte outra vez, até ilógica. Até no o que é, até até que gosto ou não sei, até a folga. Até a noite de reis, até me disse uma vez, até se duvidar, até não sabe o que é, até me deixou talvez, até me fez dançar. Até ainda também, até eu me acabar, a saia rodar, eu vou desejar que até me venha desnudar. Até vou esperar, até ganhar neném, até da próxima vez, até a próxima, até da próxima vez, até já. Até lá. Essa música é linda, eu adoro essa música. Eu toco também o ukulele, mas eu canto direitinho. Eu trouxe também um trechinho, sabe? Mas eu não sei tocar. Vamos fazer o Tonight. Então tá, pra garantir. Porque eu não sei, do Elton John. Elton John compõe coisas dificílimas. Só queria dizer isso. Que horas são? Deve ser meia-noite, então. Meu corpo só quer correr riscos e perigo. Acho que é hora de acordar, hora de sair pra caçar. Quero me vestir pra matar, flertar com estranho. Já aprendi a jogar, a quebrar toda a regra e a não temer. A vida é assim, eu vou até o fim, dançando até o sol nascer. Não preciso dinheiro, eu nunca pago pra entrar. Vem comigo que ninguém vai te barrar. Vamos a um lugar. Eu tenho que ir a um lugar. Se quer me amar e pernoitar e não voltar até o Natal chegar, leve-me a um lugar. Miau. Divertido, 1 milhão de anos depois. É muito bom.
Mas, André, obrigado por você participar. Eu que agradeço. Falamos a beça. Sim, vai ser ótimo. Muito agradável. Falei demais. Adoro você falar sobre as suas experiências, principalmente sobre o Rate. Nossa, eu amo escutar as histórias. Eu amei também. Foi um período da vida em que eu fui feliz e eu sabia. Eu estava perto de outras pessoas que também estavam felizes. Que sabíamos, nós vivemos intensamente aquele momento. Incrível, mas obrigado de novo, viu? Eu que agradeço, foi muito gostoso para mim lembrar tudo isso. Que bom, que bom. Até uma próxima, então. Um beijo para todo mundo, obrigada por nos ouvir. E é isso, obrigado, gente. Até o próximo episódio.